Infelizmente, a gente escuta com certa frequência ainda no consultório que a bariátrica é o caminho mais rápido, o caminho mais fácil, o caminho do preguiçoso. Que, poxa, era só esse paciente fechar a boca, fazer um pouquinho de exercício que ele conseguia sair da obesidade sem essa cirurgia. Que esse paciente vai ficar com cara de doente, vai ficar careca, vai ficar dependente de vitaminas pro resto da vida, que está fazendo uma cirurgia mutiladora. Existe ainda muito preconceito perto da cirurgia bariátrica. E o objetivo desse vídeo é justamente desmistificar alguns desses comentários que eu acabei de fazer, tá? Se você ainda não me segue aqui nas redes sociais ou no canal do YouTube, e tem interesse de receber assim, esses conteúdos de uma forma um pouquinho mais contínua, eu te convido a seguir o meu canal aqui no YouTube, ativar o sininho de notificação para estar recebendo sempre que a gente gravar algum desse tipo de conteúdo, tá? Então, primeira coisa que eu comentei, a bariátrica é o caminho mais fácil, o caminho mais rápido? Definitivamente não. E quem trabalha com isso, lida com isso, opera isso ou foi operado, sabe muito bem do que eu estou falando. A bariátrica é um caminho árduo também, e não é simples. O paciente tem que se preparar para ela, tem que fazer todo um conjunto de consultas e de acompanhamentos no pré-operatório para entender como que vai funcionar a cirurgia. Faz uma cirurgia que não é simples, que exige bastante do psicológico do paciente, exige uma educação, uma orientação e um acompanhamento, senão o resultado não acontece. Então não é um caminho fácil não, é o caminho que existe para esse momento que o paciente está vivendo, né? E aí logo depois vem a segunda questão, será que esse paciente não conseguiria sair da cirurgia se ele realmente só caprichasse um pouquinho na dieta e no exercício físico? Gente, isso é muita sacanagem falar isso para um paciente, porque ele já fez 10, 20 vezes a tentativa de entrar numa dieta, entrar numa academia, tomou 2, 3, 4 tipos diferentes de remédio, vivem o drama da obesidade há muitos anos. Tem um monte de gente que é magrinho, come relativamente mal, faz um pouquinho de exercício e vem com um discurso para cima de um paciente obeso dizendo: poxa, olha aí, é só você caprichar um pouquinho, só fechar um pouquinho a boca. Não é assim, a obesidade é muito mais complexa do que isso, envolve uma baita de uma genética envolvida, tem um monte de enter-hormônios que hoje em dia a gente está entendendo um pouquinho melhor, mas ainda são bem complexos. Eles fazem esse paciente querer comer mais, eles fazem o que esse paciente comer ser mais absorvido, tem uma relação de biofeedback do que a pessoa realmente quer fazer com o que ela consegue fazer. A obesidade é muito complexa e é muito simplista você chegar para um paciente obeso que está sofrendo com isso e falar: olha, só capriche um pouquinho mais, tá? Chega um ponto que esse paciente tem indicação de um tratamento mais agressivo, de uma cirurgia para a obesidade. E não há nada de mal nisso. Pelo contrário, os trabalhos mostram já acompanhamentos de 20 até 30 anos, longo prazo, que quando o paciente tem indicação, se ele operar, ele vai viver mais do que se ele não operar. Ele ganha anos de vida. Se esse paciente é diabético, por exemplo, tem trabalhos que falam em 8, 9 anos a mais de vida, se esse paciente é operado que ele não operar. E digo mais, também tem trabalhos que dizem que quem opera tem uma qualidade de vida melhor do que quem não opera. Então a gente diz que esse paciente vive mais e vive melhor fazendo a cirurgia. Não há nenhum questionamento disso, por exemplo, quando você fala com um diabético ou um hipertenso. Quando ele está num certo ponto de pressão ou um certo ponto de glicemia, ele tem que começar um tratamento. Por quê? Porque ele vai viver mais e vai viver melhor se ele tratar do que se ele não tratar. A obesidade deve ser tratada da mesma forma, como uma doença que tem os seus parâmetros. E a partir de um certo ponto, vale a pena fazer a cirurgia, claro. Esse paciente fica com cara de doente? Não. Quem acompanha isso no dia a dia vê. Os pacientes que cuidam da cirurgia, das vitaminas, quando eles emagrecem, eles ficam muito melhores, com cara de muito mais saudáveis do que eles eram no pré-operatório, tá? Lógico, cai um pouquinho a pele, cai um pouco de cabelo, sim, o corpo, eu costumo dizer que o corpo cobra o preço do peso que você teve.
Então, era uma pele esticada com 50, 60 quilos a mais. Quando emagrece, a pele sofre um pouco, fica um pouquinho de lugares mais caídos, podem ficar estrias, pode ficar a pele enrugada, cai um pouco de cabelo no primeiro ano de pós-operatório, depois tende a estabilizar, tá? E talvez o último comentário que eu fiz, que é que o paciente fica dependente de vitaminas. Sim, quando você faz uma cirurgia que restringe o tamanho do estômago e faz um desvio intestinal, você vai ter que cuidar das vitaminas para o resto da vida, tá? 80%, 90% ficam super bem tomando um comprimido de multivitamínico por dia e fazendo esses exames a cada 6 meses para saber se precisa de mais uma vitamina D, uma vitamina B12, um ferro. Mas cá entre nós, né? Pense num paciente diabético que às vezes usava insulina todos os dias, abandona a insulina e troca por um multivitamínico, um baita de um lucro, tá? E de forma nenhuma aceitem um comentário de que cirurgia bariátrica é uma cirurgia mutilante. De forma nenhuma, é um tratamento bem estabelecido e recomendado para os pacientes que têm a sua indicação. Espero que esse vídeo ajude a superar um pouquinho o preconceito que existe ainda em cima da cirurgia bariátrica, da obesidade em si. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Até mais!